A cena mais famosa de Inception não é a cidade de Paris dobrando sobre si mesma. Não é a briga sem gravidade no corredor do hotel. Não é o caminhão caindo de uma ponte em câmera lenta, enquanto 3 níveis de sonho desmoronam ao mesmo tempo. A cena mais famosa de Inception é um peão girando numa mesa por 3 segundos, e por 15 anos, todo mundo ficou olhando para o peão. Fóruns, teorias, vídeos, artigos. Dezenas de milhares de horas de conteúdo humano dedicadas a uma única pergunta: o peão parou ou não parou? É sonho ou é realidade? Cobb chegou de verdade ou ainda está preso? E o Christopher Nolan, o homem que fez o filme, o único que sabe a resposta, foi ao palco da Universidade de Princeton, em 2015, olhou para uma plateia inteira de formandos e disse com todas as letras: o ponto não é o peão. Nunca foi. Mas ninguém escutou essa parte, porque a armadilha do peão é boa demais. Ela prende todo mundo, inclusive quem deveria estar explicando o filme. Hoje eu vou fazer o que nenhum outro vídeo sobre Inception fez. Vou parar de olhar para o peão. E quando eu fizer isso, o filme que você assistiu e achou que conhecia vai se transformar numa coisa completamente diferente. Não uma análise de plot. Não uma teoria de internet. Um espelho desconfortável que vai te fazer perguntar uma coisa sobre a sua própria vida que você provavelmente não quer responder. Antes de continuar, preciso te pedir uma coisa. Esquece a pergunta: é sonho ou é realidade? Essa é a pergunta que o filme quer que você faça. A pergunta certa é outra, e ela só vai aparecer quando a gente chegar lá. Vamos voltar ao começo. Não ao começo do filme, ao começo da premissa. Don Cobb, interpretado por Leonardo DiCaprio, é apresentado como um ladrão de sonhos. Ele entra na mente das pessoas enquanto elas dormem, navega pelo subconsciente delas e rouba informações valiosas. É uma habilidade rara, perigosa e que rendeu a ele uma vida de fugitivo, porque em algum momento do passado ele foi acusado de matar a própria esposa. Ele não pode voltar para os Estados Unidos, não pode ver os filhos, vive em aeroportos e quartos de hotel, fazendo trabalhos sujos para pessoas poderosas. Até que um desses homens poderosos, Saito, interpretado por Ken Watanabe, oferece algo diferente. Não quer que Cobb roube uma ideia, quer que ele plante uma. Quer que Cobb entre na mente de Robert Fisher, herdeiro de um império energético, e plante a ideia de que ele deve desmantelar a empresa do pai. É Inception, o título do filme, a missão impossível que nenhuma equipe jamais conseguiu realizar. Em troca, Saito vai usar sua influência para apagar as acusações contra Cobb. Ele vai poder voltar para casa, vai poder ver os filhos. É isso que o filme apresenta como história. E é aí que quase todo mundo para de questionar e começa a torcer. Mas existe uma camada que o filme mostra desde os primeiros minutos, e que a maioria das pessoas ignora, porque está ocupada demais tentando entender as regras dos sonhos. Presta atenção no que acontece sempre que Cobb está num sonho. Qualquer sonho, o dele ou o do alvo. A esposa dele aparece, Mal, interpretada por Marion Cotillard. Ela aparece e sabota tudo. Ela destrói a missão. Ela mata membros da equipe. Ela aparece em momentos que não deveriam ser possíveis, em lugares que Cobb deveria controlar, e age como se fosse mais real do que qualquer outra coisa no sonho. A pergunta que o filme está fazendo desde o minuto 1 não é: isso aqui é um sonho ou é realidade? A pergunta é: por que esse homem não consegue trabalhar sem ser destruído pela memória da mulher que perdeu? Aqui entra Carl Jung. Jung era psicanalista suíço, contemporâneo de Freud, e passou décadas desenvolvendo um conceito que chamou de sombra, a parte da psique humana que reprimimos, que empurramos para o inconsciente porque não queremos olhar para ela. Podem ser memórias dolorosas, aspectos da nossa personalidade que nos envergonham, culpas que nunca conseguimos processar. A sombra não desaparece quando você a ignora. Ela cresce. Ela encontra formas de aparecer nos momentos mais inoportunos. Ela sabota relacionamentos, decisões, projetos. E quanto mais você tenta reprimi-la, mais força ela ganha. Mal não é um personagem do filme de Inception.
Mal é a sombra de Cobb externalizada em forma humana. Ela é tudo que ele não consegue processar, tudo que ele não consegue perdoar em si mesmo, tomando o rosto da pessoa que ele mais amava. E o nome dela não é acidente de roteiro. Em francês, latim, espanhol e português, mal é raiz de tudo que é errado, doloroso, ruim. É de onde vêm palavras como maldade, malícia, mal-estar. Nolan nomeou a culpa de Cobb, colocou esse nome no rosto da mulher que ele destruiu e posicionou essa mulher no centro de cada cena importante do filme. Isso foi escrito assim intencionalmente. E mesmo assim, por 15 anos, o debate foi sobre o peão. O peão é uma distração genial. Porque enquanto você olha para o peão, você não vê que o filme inteiro é um mapa psicológico do que acontece quando um ser humano decide que é mais fácil construir labirintos do que enfrentar o que está dentro deles. Vamos falar da equipe, porque cada pessoa que Cobb recruta para essa missão foi escolhida por Nolan, com uma precisão que vai além do plot. Arthur, o parceiro de Cobb, interpretado por Joseph Gordon-Levitt, é o homem da lógica. Ele pesquisa, planeja, executa. É a razão pragmática. Eames, interpretado por Tom Hardy, é o falsificador, aquele que consegue assumir a identidade de outras pessoas dentro dos sonhos. Ele é a adaptabilidade, a fluidez, a capacidade de ser quem a situação exige. Yusuf, o químico interpretado por Dilip Hall, é quem controla a sedação, o nível de profundidade que o sonho pode alcançar. Ele controla o quanto a consciência mergulha. E então, tem Ariadne, a arquiteta dos sonhos, interpretada por Elliot Page. Para encontrá-la, Cobb vai a Paris procurar o sogro, o professor Miles, interpretado por Michael Caine, que é também professor de arquitetura na École d'Architecture. Miles apresenta Cobb a Ariadne, sua aluna mais talentosa. E Ariadne, desde a primeira sessão de trabalho, percebe que há algo profundamente errado com a mente de Cobb. Ela entra no sonho dele e encontra Mal. Ela é a única que faz a pergunta que nenhum outro membro da equipe faz. O que você está escondendo aí dentro? O nome Ariadne não é aleatório. Na mitologia grega, Ariadne é a princesa de Creta que se apaixonou por Teseu, o herói que precisava entrar no labirinto do Minotauro e sair com vida. Ariadne deu a Teseu um novelo de fio para que ele pudesse encontrar o caminho de volta, depois de matar o monstro. Sem o fio de Ariadne, Teseu completaria a missão, mas ficaria perdido no labirinto para sempre. Nolan usou exatamente esse símbolo. A Ariadne de Inception é a única pessoa que tenta dar a Cobb o fio de volta. A única que tenta fazê-lo entender que sua missão real não é realizar a Inception em Fisher. É encontrar o caminho de saída do labirinto que ele construiu para si mesmo. E agora, vem a pergunta que deveria ter interrompido toda a análise de Inception 15 anos atrás. Por que um homem que diz desesperadamente querer voltar para os filhos aceita uma missão que o leva para os níveis mais profundos e perigosos de sonhos já tentados por alguém? Por que não simplesmente realizar um trabalho mais simples, mais seguro e voltar para casa? Por que a missão tem que ser a mais arriscada possível? Sigmund Freud chamou esse padrão de compulsão à repetição. O impulso inconsciente de reproduzir situações traumáticas repetidamente. Não porque a pessoa gosta de sofrer, mas porque o inconsciente acredita que se tentar de novo, com intensidade suficiente, o resultado vai ser diferente desta vez. O trauma vai ser desfeito. O erro vai ser corrigido. Você vê isso em pessoas que continuam entrando em relacionamentos que reproduzem o mesmo padrão destrutivo da infância, na esperança inconsciente de que dessa vez vai ser diferente. Vê em profissionais que sabotam o próprio sucesso repetidamente, no momento em que estão mais perto de conseguir, como se fossem programados para falhar. Vê em pessoas que criam crises, onde não há crise, porque o silêncio e a paz são mais assustadores do que a turbulência conhecida. Cobb não está aceitando a missão impossível, apesar do perigo. Ele está aceitando por causa do perigo, porque o perigo é proporcional à culpa.
E uma missão que pode te matar é a única coisa que parece justa quando você carrega o peso do que ele carrega. Os filhos são o discurso que ele dá para si mesmo. A punição é o que está acontecendo de verdade. Agora chegamos ao núcleo. A revelação que o filme guarda para o segundo ato e que muda retrospectivamente tudo o que você viu antes. Descobrimos, através de flashbacks e da conversa entre Cobb e Ariadne, o que realmente aconteceu com Mal. Cobb e Mal eram pesquisadores de sonhos, apaixonados pelo universo, pelo potencial ilimitado que aquela tecnologia representava. E em algum momento, eles foram longe demais. Ficaram 50 anos, tempo subjetivo, num nível profundo de sonho chamado limbo. E nesse tempo, Mal começou a acreditar que aquele mundo onírico era a realidade verdadeira e que o mundo real era o sonho. Ela ficou presa nessa crença. Construiu uma vida inteira dentro do limbo. Se recusou a voltar. Para salvá-la, Cobb fez a única coisa que conhecia. Realizou uma Inception. Entrou no cofre mais profundo do subconsciente de Mal, o lugar onde ela guardava suas certezas mais inabaláveis, simbolizado por uma caixinha com o peão dentro, e plantou uma única ideia. A ideia de que o mundo em que ela vivia não era real, de que a única forma de acordar de verdade era morrer ali dentro. Funcionou. Mal acreditou. Eles morreram no limbo e acordaram no mundo real. Mas a ideia não ficou no limbo. Ela voltou com Mal. E no mundo real, o mundo verdadeiro, com os filhos, com a vida que tinham construído juntos, Mal continuou acreditando que estava num sonho. Continuou acreditando que precisava morrer para acordar de verdade. E então, ela planejou tudo com precisão perturbadora. Reservou um quarto de hotel, colocou os próprios pertences espalhados pela janela do quarto em frente, do outro lado da rua, como se fossem dela, para criar uma cena que incriminasse Cobb. Posicionou-se do lado de fora do parapeito, na beirada, e esperou o marido. Quando ele chegou, ela o intimou a pular junto. Disse que estavam num sonho e que a única saída era morrer ali. E havia deixado evidências suficientes para que, se Cobb não a seguisse, ele fosse indiciado pela morte dela. Cobb recusou. Mal se jogou. Pensa no peso exato dessa situação. Não é culpa abstrata. Não é "eu deveria ter prestado mais atenção" ou "eu poderia ter feito algo diferente". É causalidade direta e irreversível. Cobb usou a ferramenta mais invasiva que existia na mente da pessoa que mais amava. Plantou uma ideia sem consentimento. E essa ideia, que funcionou perfeitamente para salvá-la do limbo, continuou funcionando no mundo real e a matou. E agora ele está sendo contratado para usar essa mesma ferramenta em outra pessoa. Viktor Frankl foi um psiquiatra austríaco que sobreviveu a campos de concentração nazistas, Auschwitz, Dachau, e que depois passou décadas estudando o que permite que seres humanos sobrevivam a experiências de horror extremo. Ele desenvolveu uma abordagem chamada logoterapia, baseada na ideia de que o ser humano consegue suportar qualquer sofrimento desde que encontre um sentido para ele, um propósito, um porquê. Mas Frankl também observou algo mais sombrio e mais comum, que muitas vezes o propósito que as pessoas constroem após um trauma é uma ficção funcional, uma história que não as ajuda a curar, mas as ajuda a continuar funcionando sem ter que realmente curar. É o trabalho excessivo que preenche o silêncio onde deveria haver luto. É a missão grandiosa que justifica não sentar com a dor. É o objetivo impossível que dá ao sofrimento uma forma aceitável. Porque sofrimento sem forma é insuportável, mas sofrimento com forma de missão parece quase nobre. Os filhos de Cobb são reais. O amor que ele sente por eles é real. Mas a narrativa de que preciso realizar essa missão impossível para voltar para eles é a história que ele se conta, para não ter que sentar com a verdade mais simples e mais devastadora. Que ele não sabe se merece voltar. Que ele não sabe se consegue olhar para os filhos sem ver mal. Que a missão impossível é mais fácil de carregar do que o perdão a si mesmo. O verdadeiro Inception de todo o filme não acontece na mente de Robert Fisher. Acontece na mente de Don Cobb. E foi ele mesmo quem o plantou.
Então chegamos ao final. E agora, com tudo o que foi dito, ele significa outra coisa completamente. A missão é concluída. Fisher foi incepcionado com sucesso. Ele decide desmantelar o império do pai por vontade própria, acreditando que a ideia foi dele. Saito, que quase morreu durante a operação e ficou preso num estado de limbo por décadas subjetivas, é resgatado por Cobb nas camadas mais profundas do inconsciente. Eles acordam no avião. Saito faz a ligação. As acusações são apagadas. Cobb aterra nos Estados Unidos. Passa pela imigração. Pega um táxi. E chega à casa da família, onde o professor Miles está com os filhos dele. Os filhos correm para ele. Ele os abraça. E antes de sair correndo para esse abraço, ele coloca o peão para girar na mesa. A câmera vai para o peão. O peão gira. O peão começa, talvez, a oscilar. E o filme corta para o preto. Em Princeton, em 2015, Nolan disse, e cito: "O personagem de Leonardo DiCaprio, Cobb, ele estava com os filhos, estava na sua própria realidade subjetiva. Ele simplesmente não se importava mais. E isso faz uma afirmação. Talvez todos os níveis de realidade sejam igualmente válidos. O ponto não é o peão, nunca foi. Mas tem uma coisa nessa cena que é mais reveladora do que qualquer oscilação do peão, e que quase ninguém menciona. Cobb vira as costas para o peão antes de ver o resultado. Pela primeira e única vez no filme, depois de horas de metragem mostrando Cobb verificando obsessivamente o totem, olhando o peão girar, precisando da certeza objetiva de saber em que nível de realidade estava, ele gira o peão e vai-te embora. Não espera, não verifica. Escolhe o abraço dos filhos antes de saber se o abraço é real, no sentido objetivo do termo. Isso é o arco completo de Cobb em uma única ação. O homem que entrou no filme incapaz de agir sem certeza absoluta. Incapaz de estar presente em qualquer realidade, porque a culpa tornava toda a realidade insuportável. Sai do filme fazendo exatamente o oposto. Escolhe a realidade emocional, o amor, a presença, o abraço. Mesmo sem garantias objetivas. O psicólogo americano Rollo May, um dos fundadores da psicologia humanista, descreveu o que chamou de coragem de ser. A capacidade de agir, de comprometer-se com uma realidade, mesmo sabendo que nenhuma certeza absoluta é possível. Não é fé cega. É a escolha consciente de habitar uma realidade imperfeita e incerta, em vez de ficar paralisado, esperando por uma certeza que nunca vai chegar. Cobb passou o filme inteiro esperando por uma certeza que o liberasse da culpa. A certeza de que a missão valia. A certeza de que os filhos eram a razão certa. A certeza de que o peão ia cair e provar que ele tinha chegado ao lugar certo. No final, ele larga a certeza e escolhe estar lá de qualquer forma. Isso é o que o filme é. Não é uma teoria de sonhos. Não é um quebra-cabeça de realidade. É o mapa de um homem que aprendeu, da forma mais cara possível, que esperar pela certeza, antes de se comprometer com a vida, é em si uma forma de morte. E agora, a pergunta que prometi desde o começo. Não, o peão parou? Essa nunca foi a pergunta certa. A pergunta é esta. Qual é o peão que você fica olhando enquanto a vida espera do outro lado da sala? Pode ser um projeto que você não começa porque ainda não está perfeito o suficiente. Pode ser uma conversa que você adia porque ainda não encontrou as palavras certas. Pode ser um relacionamento que você não abandona nem abraça completamente, porque a decisão exigiria admitir o que você sente de verdade. Pode ser a meta que você empurra para frente. Mais um mês, mais um ano. Quando tiver mais dinheiro, mais tempo, mais coragem. Como se a vida fosse começar em algum ponto futuro, onde as condições finalmente sejam perfeitas. Cobb ficou o filme inteiro olhando para um peão. E a única coisa que o libertou foi parar de olhar. Inception não é sobre sonhos. Nunca foi. É sobre o quanto é mais fácil construir labirintos do que atravessá-los.